Muito boa tarde, muita paz para todos nós, agradecendo sempre a Deus a oportunidade da reflexão, do estudo, tendo a certeza de que a nossa escolha em estar aqui nessa casa de oração na tarde de hoje foi a melhor escolha que pudermos fazer, porque estudar a doutrina espírita é renovação, é vida, é mudança de atitudes, é esclarecimento, mas também é muito consolo para os nossos corações. Então, quanto mais nós estudamos, mais nos aprofundamos, mais nos esclarecemos e mais nos sentimos consolados com esse levantar do véu aí, né, da nossa vida, do amor do Pai para com todos nós. Daí a importância sempre de estarmos em constante aprendizado, em constante transformação íntima. O tema de hoje, muitos já sentiram, talvez não saibam explicar como foi, e o estudo vai trazer um pouco, né, clarear um pouco sobre esse assunto. Claro que na vasta literatura espírita, principalmente na Gênese, tem muito mais aprofundado esse tema que fala sobre os pressentimentos, né? Quem nunca os teve? Pressentimento de alguma coisa que estava por acontecer, né? Leon Denis diz que o pressentimento é uma vaga intuição do futuro. Aqui Baltazar diz, né, que é o conhecimento de algo que ainda não aconteceu, que está para acontecer, com o objetivo de tomar diretrizes para enfrentar na hora quando estiver, né, chegando, se aproximando aquele fato. Então, uns têm esse pressentimento de uma forma mais ostensiva, até com visões, né, a chamada dupla vista, que é a visão do espírito. Conseguem ver, né, levantar um pouquinho o véu do futuro, que a gente vai entender como que isso acontece, de uma forma mais ostensiva. Outros de uma forma um tanto mais sutil, mais, né, digamos, nebulosa, assim. Tem aquela intuição, aquela ansiedade, mas não sabe muito bem o que é, né? Tem só aquele pressentimento mesmo. E aí, vou falar sobre duas historinhas que vêm dizer, né, de uma forma mais ostensiva e o outro de uma forma mais sutil, sem saber muito o que estava acontecendo. Certa vez uma avó estava, né, dormindo um pouquinho à tarde e ela sonhou, né? Não é um sonho, ela teve uma visão, um desprendimento maior e viu que uma das suas netinhas estava debruçada na janela. E ela acordou nervosa, como moravam no mesmo prédio, ela acordou, saiu correndo para o prédio, para o apartamento da filha dela, e quando chegou, abriu a porta, realmente a menina estava brincando ali na janela, ela conseguiu resgatar aquela neta ali, de aconteceu algum acidente. Teve uma visão, né, de uma coisa que iria acontecer. E o outro, de uma moça, ela, antes de sair para trabalhar, ela teve uma súbita e incontrolável vontade de trocar a cama dela de lugar. Ela era aquele tipo de pessoa que não gostava de trocar os móveis, né? Tem gente que toda semana troca. Ah, isso aqui não está bom, vamos trocar. Mas tem gente que coloca naquela posição, fica anos ali os móveis. Ela era uma dessa. Mas de manhã ela falou assim, gente, eu quero trocar a minha cama de lugar. E ela, não entendendo por quê, mas foi lá e trocou. E saiu para trabalhar. À noite, retornou, foi dormir. Na madrugada, um estrondo muito grande, umas luzes, umas coisas caindo. Quando ela se deu, né, por ela, um caminhão havia adentrado o quarto dela. Tinha passado por várias pistas e adentrou a casa dela. Parou a 30 centímetros da cabeça dela, na cama. Uma história real. E aí, na hora, ela não conseguiu se atentar. Depois é que ela foi percebendo a vontade dela de manhã de trocar a cama dela de lugar. Se estivesse no local onde estava, ela teria desencarnado ali por acidente. Aí é que ela foi ver que ela teve o quê? Um aviso. Ela teve um pressentimento de algo. Ela não sabia o que era. Foi sutil, confuso, mas foi um pressentimento.
E aí a gente vai ver que esse pressentimento ele pode acontecer de duas formas. Uma de uma forma mediúnica, através de uma influência de uma inteligência externa, ou seja, dos nossos espíritos guardiães, dos nossos espíritos protetores, dos espíritos amigos, que vêm nos dar um aviso, né? Um aviso de algo que está para acontecer. Né? Espíritos ali que nos querem bem. Lá em Obras Póstumas e no Livro dos Médios, tem lá, que são os médios de pressentimento. Uma das categorias lá dos médios de inspiração. Por isso que a doutrina diz que todos nós, em uma escala maior ou menor, somos médiuns. Porque quem nunca recebeu, né, pelos canais da intuição, um aviso, né, um comunicado, um alerta? Então, são esses espíritos que nos querem bem, que nos avisam, né, de algo que vai chegar, ou de uma grande prova. E também temos esse pressentimento anímico. Anímico quer dizer do próprio espírito. É a voz do instinto, é a voz da consciência. É a intuição de uma fase do plano reencarnatório quando está perto para acontecer. E aí a gente vai recordar se isso está na lei. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 221, lá no iniciozinho, quando ele fala para a gente sobre ideias inatas, ele fala assim: é uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito antes de ter encarnado. Então, o pressentimento da vida futura e a ideia de Deus é uma ideia inata. Todos nós trazemos conosco, né, na nossa consciência. Então, relembrando, né, alguns capítulos aí atrás, quando se falou lá de escolha das provas, prelúdio da volta, né, reencarnação, a gente vai lembrando que há um planejamento reencarnatório. Não estamos aqui sem um direcionamento. Vamos reencarnar e vamos ver o que vai fazer lá. Não, nós temos um planejamento. Vamos colocar que no nosso livro da vida estejam traçados os títulos. Tem os títulos lá escritos. Os pormenores, né, é decorrente das nossas escolhas do dia a dia, do uso ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas os grandes acontecimentos, principalmente os acontecimentos materiais, eles são pré-planejados, né? Há um planejamento para que eles aconteçam, que se deem naquela época. Os do ato da vida moral, não, porque depende do nosso livre-arbítrio, entre ceder ou não àquela tentação, né? Você pode, eu tenho uma dificuldade com o vício, vamos colocar assim, do álcool, mas eu estou tentando vencer, e eu quero nessa encarnação vir numa família que o álcool seja uma coisa natural, para eu resistir. A prova ali está pronta. Você reencarna. Daí, se você vai ceder ou não, é do seu livre-arbítrio ali. É da sua, né, do seu bom ânimo, da sua coragem. Então, quando se aproxima dessas grandes provas, ou, né, grandes dificuldades, nós, espíritos, sentimos que está se aproximando de algo em que teremos que dar conta. Geralmente são grandes acontecimentos, né? Acidentes, desencarnes. Depois a gente vai falar um pouco sobre o desencarne também, né? Se é bom ou não pressentirmos a hora de retornarmos. Então, o pressentimento pode vir de um espírito amigo que nos avisa de algo que vai acontecer, para o quê? Para nos encorajar, para nos apaziguar e dar diretrizes no que fazer, para na hora de chegarmos na provação ali, na dificuldade, estarmos mais fortalecidos. Ou a voz própria, né, da nossa consciência de que algo grande está chegando, né, vou ter que dar conta daquela situação. E se a gente for ver na história, os apóstolos, quando estavam também para dar conta de grandes provações, tinham esses pressentimentos. Paulo de Tarso também, o próprio Jesus, quando estava chegando ali no momento, né, do seu Calvário, né, se recolhia mais, entrava mais em oração. Era o quê? Claro que ele tinha uma noção exata
mas já era esse pressentimento. Na pergunta 522, que tem aí no papelzinho de vocês, ele vem dizendo isso, né, que a gente já acabou de explicar. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que se fez, é a voz do instinto. O espírito, ao reencarnar, tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter muito marcante, delas conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e esta impressão, que é a voz do instinto despertando, quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Então, é aquela noção mesmo de que algo marcante vai se aproximar. E esse pressentimento, né, através da mediunidade, desse canal da mediunidade, que nós vimos aqui pelo espírito Baltazar, que é a comunicação do espírito, o espírito se comunica pelo pensamento, é da lei, não é nada de sobrenatural, não é nada de maravilhoso, está tudo dentro da normalidade da lei. Só que quantos irmãos nossos na história foram taxados de feiticeiros, foram taxados, né, de várias outras situações, torturados, mortos, porque tinham essa faculdade mais ostensiva, né, de olhar, dar uma espiadinha ali no futuro, uma forma muito mais clara. Hoje em dia a gente entende que isso é uma coisa totalmente natural. E aí a gente vai entender, na Gênese agora, como que, se o futuro depende de algo que eu arbitro agora, de que eu defino agora, como que os espíritos conseguem entrever o futuro se ele ainda não aconteceu? Né? A gente pensa, gente, mas como que consegue ver o futuro se depende das minhas atitudes de agora? E lá na Gênese, no capítulo 16, na teoria da presciência, é um texto muito bom, vou falar só um pouquinho, né? Mas ele vem descrevendo assim, de uma forma bem simples e didática. Imaginemos nós, alguém lá entre as montanhas, numa estrada, né? Um viajor. Ele, pela teoria da consequência, ele sabe que ele está ali iniciando, que terá um fim. Mas ele não sabe o que vai acontecer adiante, né? Quando ele passar ali de uma montanha, ele não sabe o que vai acontecer na próxima esquina, vamos colocar assim. Ele sabe que passará por determinadas situações. Aí, imaginemos nós, alguém no cume, no alto da maior montanha, olhando ali de cima todo o trajeto, tendo uma visão, né, macro, uma visão grande daquela estrada que o viajor lá no início está começando a percorrer. Para o viajor, cada passo seguinte é o futuro para ele, é o que ele consegue ver. Para quem está lá no alto da montanha, ele consegue ver lá na frente. Então, dali, ele consegue ver os buracos, aonde que ele pode cair, aonde que vai ter socorro, aonde que lá na frente, tem alguém ali na frente mal intencionado. Se ele passar por ali, ele pode, né, ser vilipendiado. Se ele passar por aquela situação ali, ele pode cair naquele buraco, mas mais ali na frente tem um ponto de socorro. E aí ele desce e vai lá falar com o viajor, olha só, ali na frente tem um buraco, toma cuidado. É isso que eles conseguem entrever. Essa é a noção mais perto do futuro que a gente consegue entender. Os espíritos não são todos, alguns espíritos só conseguem ver o que a gente consegue ver, outros conseguem ver do alto da montanha, e outros mais elevados, mais evoluídos, é como se tivessem um binóculos, né? Eles conseguem ver a estrada lá na frente. Então, conseguem ver, né, centenas de anos, milênios lá na frente. Imaginemos Deus, né, criador aí disso tudo, a visão que ele tem do futuro. Então, é como se fôssemos nós. Imaginemos nós no alto de um prédio, a gente está lá no 15º andar, e está vendo lá uma pessoa andando, e na outra esquina, um sujeito, né, com uma postura ali um pouco maliciosa. E aí você fala, cuidado, que ali na frente você pode ser assaltado. Tem uma pessoa ali que não está com boas intenções. Você ali previu o futuro, um futuro próximo, né? Porque você concatenou uma coisa com a outra. Se ele passar por ali, vai acontecer tal coisa. Então, é mais ou menos isso que vem falando
para a gente da Gênese. É essa visão maior, mais espiritual, mais do alto, que os espíritos, né, que nos querem bem, têm. Porque eles já estão, né, desmaterializados, bem mais lá na frente. E essa faculdade também do pressentimento, ela pode se desenvolver também na iminência de perigos, nas grandes calamidades e nas revoluções. É o que eles chamam de quando um acontecimento está no ar. Né? Está no ar. Aqueles que têm mais sensibilidade conseguem o quê? Captar. Né? Conseguem captar aquele momento. Tanto que quando às vezes acontecem grandes calamidades, né, grandes catástrofes, aquilo é sentido por algumas pessoas. Né? Ó, vai acontecer algo, né, em tal local, consegue adentrar aquela vibração, porque os eflúvios daquele acontecimento estão na vibração do ambiente. Então, quem tem aí essa antena aí mais calibrada consegue captar essas situações. E essa escala de espíritos que nos avisam desses acontecimentos é uma escala de espírito, claro, espíritos superiores, né? Superiores a nós em sentimentos e moralidade. Porque há uma grande responsabilidade em levar a outro ser conhecimento de algo que ele ainda não tem noção. Então, é de uma grande responsabilidade. Então, o objetivo deles é sempre nos ajudar e nunca desequilibrar. Quando nós cheguemos ali, né, naquela provação, naquela dificuldade, estamos mais fortalecidos, não nos desestruturar. Porque espírito superior nunca quer nos desequilibrar. O objetivo deles é nos fortalecer, é nos dar bom ânimo, é nos dar coragem para passar pelas situações, né, com êxito. Então, tomemos muito cuidado com previsões de datas. Espíritos superiores não dão previsão de data. Vai acontecer no dia 13 de novembro, tal hora, tal hora. Até porque alguns deles não têm nem noção, outros não falam mesmo para não nos perturbar. Então, tomar bastante cuidado com isso, né? Que escala de espíritos eu estou, né, ouvindo? Porque existem também as influenciações espirituais sutis. Por exemplo, tem gente que tem o pressentimento de um desastre imediato o tempo todo. O tempo todo ela está com aquele pressentimento de que algo ruim vai acontecer. E ela fica angustiada, amargurada o tempo todo. Que escala de espírito que está influenciando? Esse espírito superior, né, nos dão aquele aviso para nos fortalecer, não para nos desequilibrar. Então, essa escala de espírito aí, né, pode estar sendo aí uma influenciação bem negativa. Né? Aquele tipo de pessoa que, se vai andar de carro, se vai viajar, está sempre achando que vai acontecer um desastre, sempre achando que vai acontecer um acidente. Não, eu estou pressentindo, mas pressente o dia inteiro, que tudo vai dar errado. Não é bem assim, né? Não é a escala dos espíritos e superiores, não é a escala aqui do pressentimento para uma coisa positiva. E, interessante, seria importante para nós conhecermos a época de nosso desencarne? Né? Aqui no Livro dos Espíritos, tem sobre essa questão também. Quando ele fala para a gente, é na 411... O espírito encarnado, nos momentos em que está desprendido da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Está lá no 411. Frequentemente ele é pressente. Algumas vezes disso tem a consciência bem nítida. E é o que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí resulta que certas pessoas preveem, por vezes, sua morte com uma grande exatidão. Conta-se, né, que uma vez Francisco de Assis estava lá mexendo no jardim dele, né, mexendo ali nas suas flores, e aí perguntaram a ele: se você soubesse que iria morrer hoje, o que você faria? Ele falou: continuaria mexendo no meu jardim, né? Uma tranquilidade absurda. Será que nós encararíamos um fato desse com a mesma tranquilidade? Se soubéssemos que desencarnaríamos hoje, quando chegarmos a casa, ou então amanhã pela manhã, como é que encararíamos uma previsão dessa, um pressentimento desses? Né? A maioria de nós entraria
em total e completo desequilíbrio. A maioria de nós. Por isso que esse sentimento, essa presciência do dia do desencarne, do momento, não é dado a todos. Por exemplo, Chico sabia. Tanto que ele falou o quê? Não, o dia do meu desencarne vai ser o dia que o Brasil estará muito feliz. E ele desencarnou lá quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Por quê? Mas ele se desequilibrou por causa disso? Não. Ele sabia, né? O espírito consciente que está cumprindo a sua missão, o seu papel, e que chegará a hora em que terá que retornar. A maioria de nós vem se familiarizando mais com o desencarne, com a morte, com o estudo da doutrina espírita. Que a gente fala, né? E é uma coisa natural, que faz parte da lei da vida. Mas tem gente que não consegue nem ouvir falar a palavra morte. Não fala isso perto de mim não, como se não fosse morrer nunca, né? Tem gente que tem completo pavor disso. Imagina se soubesse o dia, a hora, o momento, de que não iria, né? Como Deus é totalmente misericordioso, deixa isso velado para a gente. Algumas pessoas pressentem, têm uma intuição, né? Ficam diferentes às vezes naquela semana, nos dias que antecedem, fazem como se fosse uma despedida, fazem coisas que não faziam, querem se reconciliar com pessoas, não entendem muito bem que sentimento é aquele, mas, né, é essa intuição aqui. Na hora do sono, ali do desligamento, entra em contato ali com o plano espiritual e fala, ó, o seu momento está se aproximando. Aproveite aí os seus últimos dias encarnados. E aí acorda com aquela sensação de que, né, vou me despedir das pessoas, né, vou me despedir dessa encarnação. Então, a gente sabe que o bilhete de volta está comprado, desde o dia que nós encarnamos. Mas não é interessante, no nosso momento evolutivo, saber quando. Porque se soubéssemos que seria daqui a um mês, cada um encararia de uma forma. Tem gente que fala assim, o quê? Vou desencarnar daqui a um mês, então amanhã não vou nem para o trabalho. Por que trabalhar, gente? Passar um mês estou trabalhando, vou desencarnar daqui a um mês mesmo, né? Ou então, ó, vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Geralmente é tudo errado. Tudo que eu tenho vontade de fazer. Falar as verdades para quem eu tenho que falar. E aí se compromete. Outros vão ficar, né, prostrados, deprimidos. Ah, não quero deixar essa vida. Então, cada um ali vai encarar de uma forma. Na 523, ele vem falando assim para a gente. Os pressentimentos e a voz do instinto sempre tem qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estiverdes na dúvida, invoca teu bom espírito, ou ora a Deus, Senhor de todos nós, que Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, na dúvida, né, invoca o nosso anjo guardião, que tem todo amor para conosco e vai nos ajudar, né, nos socorrer com esse amor. Sempre o quê? Nos objetivando, nos fortalecer, né, nos encorajar para passar pela dificuldade, nos dar diretrizes. Quantos de nós, quando passa pelas dificuldades, tem às vezes claramente a noção do que fazer, né, o direcionamento do que fazer. Na hora em que o quê? Em que passa ali o desespero, em que nós conseguimos nos conectar a esse espírito e conseguir o quê? Receber ali as diretrizes. Porque, como a gente fala, né? Como todo mundo sabe, no desespero e no desequilíbrio, a gente não consegue tomar nenhuma atitude certa, né? Tentar trazer o quê? Mais a calma e o equilíbrio, porque aí nós conseguimos abrir esse canal da intuição para esses espíritos. E eles utilizam-se de todas as formas para nos ajudar. Diretamente conosco, mas quando a gente não ouve, é um amigo, é às vezes uma leitura, né? É às vezes uma situação, uma coisa que nós vemos na televisão, para nos chamar a atenção, nos fazer o quê? Abrir os nossos ouvidos, né? Tirar aí essa venda dos nossos olhos. Utilizam-se de pessoas ao nosso redor. Se formos ver, nas situações de sofrimento e de dores, em que não ouvíamos ninguém,
Se formos parar para analisar, quantas pessoas nos deram conselhos, bons conselhos, e nós não ouvimos, né? Então é importante tentar acerenar o coração para ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente na prece, invocar o nosso anjo guardião, a Deus, nosso Pai, para que o quê? Nos oriente na melhor decisão, né? Nessa tomada de um conselho bom. Porque até para tomarmos conselho com alguém, né, aqui da matéria, a gente tem que saber com quem tomar, com quem nos aconselhar. Porque muitas das vezes a gente vai pedir conselho a alguém que pensa igual a nós. Só para a pessoa, a gente já está com aquilo na cabeça. Não, eu vou fazer isso. Mas eu preciso de alguém aí para me dar uma força, né? Que vá ali corroborar com o meu pensamento. E eu procuro aquela pessoa que pensa igual a mim. Ah, fulano, estou pensando em fazer isso. Ah, não, faz mesmo, né? Não pode deixar barato, não. E aí, não, era isso que eu tinha que fazer. Quando formos nos aconselhar, procurar uma pessoa, né, no nosso círculo de amizade, ou então não, que seja um profissional, que seja neutro, que vai nos dar um conselho, né, baseado o quê? Na lei de Deus. Não, falando, eu acho que você não está indo pelo caminho certo, não. Isso daí que você está fazendo não está correto, não. Tenta uma outra forma. E às vezes a gente não gosta de ouvir determinadas situações, né? Fica até chateado, porque quer que o outro fale aquilo que eu quero ouvir. Então, nada melhor do que a gente pedir conselho a quem? Ao nosso anjo da guarda. Que os conselhos que vierem deles vão ser sempre conselhos excelentes. E para a gente terminar, na pergunta 524, ele fala assim, ó: os avisos de nossos espíritos protetores têm como único objetivo a conduta moral ou também a conduta a adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles tentam vos fazer viver o melhor possível, porém, frequentemente, tapais os ouvidos aos bons avisos e vos tornais infelizes por vossa culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem soar em nós. Porém, como nem sempre damos a isso a importância necessária, dão-nos conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam, que cada um examine as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em várias ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que o teriam poupado de muitos desgostos se os tivesse escutado. Então, né, muito bom para a gente ouvir isso. E eles nos ajudam em todo o âmbito da nossa vida, seja da nossa vida, né, particular, seja da nossa vida moral, da nossa vida de relação profissional, né, sempre nos ajudando. Porque nós temos, nós espíritos, temos relação que dar conta, né, de várias áreas da nossa vida. Nós conosco mesmo, comprometidos com a nossa evolução, comprometidos com o nosso aprimoramento. Nós, em relação a Deus, com o objetivo de ter nos colocado aqui, né? O objetivo que Deus quer de nós, o objetivo da reencarnação. Nós, perante a sociedade, temos também uma missão, um compromisso perante a sociedade, e nós perante a nossa família. Então, nós temos vários papéis exercendo aí ao mesmo tempo. Às vezes, na sociedade, eu cumpro bem o meu papel, né? Mas em família, não. Às vezes, em família, eu consigo cumprir melhor, mas eu, né, espírito, não estou cumprindo a minha função, a minha missão, o meu compromisso, né? Então, é importante, na hora de analisar a nossa encarnação, né, fazendo essas perguntas. Como é que está a minha responsabilidade comigo, né? Eu perante Deus, eu comigo mesmo, enquanto espírito, com a sociedade e com a minha família, né? Que são as nossas formas de atuação aqui no mundo material. Então, esse é um pouco, né, de pressentimentos que o Livro dos Espíritos nos traz. Tem vários livros falando a respeito disso, a Gênesis, vários livros de Joana de Ângeles. No Livro dos Espíritos nós vimos aqui que tem várias situações. E sempre o quê? A oração, que é o que eles nos
incentivam mais. Na hora do desespero, na hora, né, do sofrimento, orar. Porque a oração nos acalma, né, a oração nos faz entrar em contato com esses espíritos que nos querem bem. Eles vão também nos ajudar a tomar melhores diretrizes. Não adianta tomarmos decisões de cabeça quente, no impulso. Já vínhamos tombando nesse automatismo de muitas e muitas encarnações, de não pensar antes de agir. É a hora, né, de agir, de pensarmos, agimos e depois pensamos. É hora de pensar antes de agir, para tomarmos decisões mais corretas. E às vezes o que é o correto, o que está na lei de Deus, o que faz a nossa voz da consciência ficar mais tranquila, é aquilo que eu não quero no momento. Eu não queria tomar essa decisão, mas isso é o certo. A gente nunca se arrepende em fazer o certo. O certo, não o certo que a sociedade diz que é o certo. O certo da lei de Deus. O certo da voz da nossa consciência. Né? Isso que é o certo. Está na lei? Né? Isso daqui está dentro da lei? Então isso é o correto a se fazer. Mesmo que né, não seja aquilo que eu queira fazer no momento. Porque as nossas vontades ainda são muito pautadas no orgulho, no egoísmo, na vaidade. E a gente vai tomando um monte de decisões pautadas muito no egoísmo e na vaidade. Nos achando superior ao outro, querendo tudo só para nós mesmos. Então, é a hora de quê? De refletirmos para agir. Então, sempre que possamos ter tempo para tomar uma decisão que vai mudar o rumo da nossa vida, né? Que naquele momentinho ali, entremos em oração e pedir ali uma orientação para tomar a decisão mais correta. Né? Porque de percalços aí já viemos. Agora, como diz aqui Baltazar, é a hora do espírito, é a era do espírito, é a era do quê? Né, de tomarmos melhores decisões. Nós estamos aqui, os trabalhadores da última hora, temos que aproveitar esse tempo, porque o planeta está, né, ascendendo aí para o mundo de regeneração e só vai alcançá-lo, né, continuar com ele, aqueles que estão o quê? No esforço e na dedicação em ser pessoas melhores. Né? Aqueles que não vão para outros mundos, né, um pouco mais do nível da Terra, para alavancar também o crescimento daquele planeta. Mas a gente pode, né, ascender com a Terra, fazendo melhores escolhas, muito melhor para a gente. Então, que Jesus nos abençoe nessa semana, que assim seja.